galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje já vamos começar falando daquelas notícias positivas do nosso Brasilzão e eu também quero falar sobre a questão da redução do ICMS. A Câmara aprovou o texto base, mas ainda não terminou. Falta um bocadinho. Falta o quê? A gente comenta sobre isso. Depois vamos falar sobre Amazônia, meio ambiente, desde aquela questão ligada ao desaparecimento do jornalista, do indigenista, até uma entrevista ontem para a Globo News, onde um delegado da Polícia Federal fez afirmações gravíssimas contra políticos, sua maior parte aí governistas. E eu quero comentar sobre isso, fazer alguns links com algumas coisas no âmbito da justiça. E tem mais algumas coisinhas sobre justiça que eu não quero adiantar, mas até PEC visando aí, coloca alguns limites no judiciário e a gente vai comentar. Depois temos ali o terceiro tema, mais importante do vídeo de hoje, educação. E aí tem notícia mostrando o que é que a esquerda fez com a educação do Brasil. Aí tem muita coisa pra gente comentar. Também tem muita notícia positiva dos feitos do governo e algumas reflexões que eu acho que são bem pertinentes. E até mostrar também, né, o que é que a esquerda aprontou no dia de ontem, né, em termos de lei, né, o que a Luciana Genro fez que acabou viralizando. Depois vamos falar do Lulinha, sempre trabalhando aí contra o Brasil, mostrar alguns vídeos aí do passado, como lá encara a economia, ver os cristãos, falar um pouco também do Geraldo Alckmin e mais algumas coisinhas ligadas aí ao petismo como um todo. Quero falar de SG hoje, algumas coisas que aconteceram, desde um curso para ensinar jornalistas a como comentar sobre o tema da forma certa. E quem está patrocinando esse curso é a JBS, olha que coincidência, né? E mais algumas coisinhas. E depois a gente fala sobre o senhor Sérgio Fernando Moro. Se der tempo, né? O Moro aí tá na Série C já do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar aqui já. Bolsonaro veta volta do despacho gratuito de bagagem em voos, informa Planalto. Aqui é aquela notícia que grande parte da imprensa vai tentar vender como o seguinte: Bolsonaro não liga pro pobre. O pobre ia viajar sem pagar passagem, ia ser gratuito, toda aquela ladainha. Mas vocês conseguem entender que é o seguinte, cara, se hoje não se cobra, quer dizer, se hoje se cobra para despachar as bagagens, se você torna isso gratuito, você está avisando para a empresa o seguinte, ó, quem quiser vai ser de graça. Logo, as empresas, elas têm mais custo, porque a bagagem é peso e o avião, aquela conta, né, de combustível utilizado depende do peso do avião no ar, etc, horas de voo. Então assim, cara, a gente vai ter, o custo aumentou. Se o custo aumentou, a gente vai ter que repassar para o cliente. Ou seja, o preço da passagem iria subir. Mas como isso é um pouco complicado de explicar à população, a maior parte da imprensa vai vender uma narrativa caótica. Mas o que eu acho que vale dar destaque é o seguinte, mesmo sabendo que vai sofrer crítica da oposição, que vai sofrer críticas da imprensa, Bolsonaro tomou a medida mais sensata. Fala, cara, deixa do jeito que tá. Vocês vão encarecer a passagem. Ele podia surfar, falar, olha como eu sou bonzinho, olha, eu estou vetando para o povo não pagar, etc. Mas no final do dia ia ser mais caro para a população. Uma medida que não é popular, mas tá aí. Sempre optando em fazer a coisa certa. Esse é Bolsonaro. Ontem o Globo solta a matéria que é o seguinte: contas do governo acumulam saldo positivo de 79 bilhões no ano, melhor resultado desde 2012. O Globo deu a notícia positiva, sem mas. Só qual é o problema? Você vê o seguinte, quando é uma notícia positiva, o que a Globo pelo menos julga que é positiva da esquerda, meu amigo é capaz de botar a foto do Lula sendo notícia sobre o Dória, só para tentar eleger o Lula. Quando a notícia é do governo, nem para... Ele primeiro é o seguinte, né? O nome de Bolsonaro esquece. Não pode associar a Bolsonaro. Mas você vê que eles sequer colocam governo federal. Que governo? Governo do estado? Governo do município? Qual é o governo que teve esse resultado positivo? Esse recorde, né? Desde 2012, o melhor resultado? Qual foi o governo? Não pode, né? Tem que omitir. Aí eles até dizem, né? Ué, ninguém vai culpar Bolsonaro por isso, né? Por esse resultado histórico. Contas do governo acumulam saldo positivo de 79 bilhões no ano. Situação fiscal melhorou com trava de gastos e aumento de receitas. Imaginem um cenário sem pandemia e sem o conflito da Europa. Bom, imaginem um cenário que a gente não tivesse uma pandemia. O povo brasileiro segue surpreendendo, o índice de shopping cheio segue em alta. Vendas no varejo crescem 6,9% em maio, segundo a Cielo. Isso porque, né? Lá em abril... Não, começou em fevereiro. Não. As vendas em fevereiro não foram bem, mas
o resultado não deve se manter. Aí vem março, positivo. Vendas em março vão bem, mas 2022, segundo trimestre, não deve ir muito bem. Aí vem abril, recorde, já tá em maio. Vamos ver até quando eles vão continuar colocando mas. Dessa vez não tem nenhum mas, pelo menos na manchete. Falando de economia do Brasil, a Veja também notícia isso daqui, eu fiquei bastante surpreso. Representante da economia nos Estados Unidos diz que o Brasil atual é o mesmo que cresceu tanto na década de 1970, que foi um período, né, que o mundo cresceu em um determinado valor, né, X, o Brasil estava questando, sei lá, 3x, 3 vezes mais. Acho que hoje a situação mundial, a maior parte aí dos grandes bancos, das pessoas que fazem prospecções, previsões, estão apontando que a Europa, Estados Unidos e as grandes nações possivelmente vão sofrer uma recessão no PIB, enquanto esses mesmos grupos estão revisando todo mês, às vezes não, né? Mas assim, a cada 2, 3 meses, o PIB do Brasil para cima, para cima, para cima, sempre revisa para cima. Mas a imprensa continua com o mas. E aí falando sobre Brasil, porque o Brasil pode decolar ainda mais. Texto base do projeto que limita ICMS sobre combustível e energia aprovado na Câmara dos Deputados. E foi aprovado o texto base com 345 votos. Mas e aí, o preço agora vai baixar, tá tudo resolvido? Não, ainda não. Falta aí a votação dos destaques, umas coisas outras, porque não aconteceu tudo ontem. Resumo bem rápido. Lira decide suspender votação do PLP 18, o teto do ICMS, devido a problema técnico no placar. Como ainda persiste a falha no placar da Câmara, ocorrida durante a primeira parte da votação do PLP 18, que não permitiu mostrar o resultado, 348 votos a favor. Precisa aí de, um PLP 257, se não estou enganado. Então, passa com folga. Se fosse uma PEC, ainda assim, está com 40 votos de frente. Então, a tendência é que o PLP seja aprovado já na manhã, no meio do dia de hoje, esteja tudo resolvido. E possivelmente aí, né, 1º de julho, os preços realmente cheguem mais barato para os consumidores. E com isso, vários grupos, aí, acho que foi o próprio IPEA, apontou, a gente pode esperar uma redução de 2.000% na inflação. A gente vê, na verdade, uma deflação. Deve ser por isso que o Brasil vai crescer, né? Enquanto o mundo está com alguns problemas. Enquanto isso, um problema que a imprensa tenta pintar que é só no Brasil: preços no atacado dos Estados Unidos disparam em maio. Por quê? Aumento dos custos de combustível. Atacado, é comida em atacado. Você vai comprar comida, fazer isso, fazer aquilo outro. Cara, o combustível está encarecendo tudo. Logística. Toda a cadeia está sofrendo problemas. E eles, por lá, não estão conseguindo resolver. Já vou ler a tradução. Saiu da Bloomberg. Estados Unidos, silenciosamente, pedem acordos de fertilizantes com a Rússia para desbloquear o comércio de grãos. Está quando? Ontem foi ontem, né? 14 de junho. 14. No iniciozinho de março. Onde é que tava Bonorinho? Lá na Rússia, né? Resolveu o problema, né? 3 meses de antecedência. Jair Bolsonaro se antecipou a todos e dezenas de navios com fertilizantes vindo da Rússia já aportaram no Brasil. Sem comida no prato, não há país que resista. E outra coisa, é uma notícia recente que o Porto de Santos estava recebendo tanta coisa que a galera tá começando, não, pera aí, pô, não despacha ainda não, deixa aí, que agora tá sobrando um pouquinho, que é pra ver se o preço agora já começa a cair, e os preços realmente estão caindo. Mas o Brasil não vai dar certo, segundo a Rede Globo. E sobre a questão de fertilizantes, saiu no exame aqui, fertilizante é peça-chave para a agricultura brasileira ser ainda mais produtiva e sustentável. É peça-chave. E aqui, beleza, a gente tem para agora, sim, para agora a gente tem. Mas, pensa o seguinte, a gente já falou isso no passado. Se o Brasil tem como a sua locomotiva o agronegócio, não é mais interessante que a gente seja 100% independentes de tudo, desde, até a questão de que envolve sementes, até logística, distribuição, as empresas por exemplo, com essa questão mesmo da Rússia, as sanções. Tinha fertilizantes e o brasileiro, inclusive, tinha produtos para exportar, mas alguns portos e algumas empresas de logísticas estavam se recusando, porque a sanção, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo outro. Então, quando você domina todas as partes dessa cadeia produtiva, você não depende do mundo.
Você realmente é 100% soberano, você é dono de si. E o Luiz Paulo diz, olha a importância aí do PL 191/2020, que visa sobre a autossuficiência do fertilizante. Imagine o Brasil podendo, sabe, cara, tudo que a gente precisa, a gente está extraindo do nosso próprio país. Não depende de ninguém. Ah, é o Montais. É o Montais. Não importa. A gente está aqui dentro, tem tudo. O Brasil tem água em excesso, tem energia em excesso, tem tudo em excesso. É um Brasil realmente, né, com abundância de riquezas minerais, naturais. Só basta o nosso legislativo querer, né? E se a imprensa ajudasse, meu Deus do céu. Já que está falando de fertilizantes, que envolve extração, aí vê os ambientalistas, etc, blá blá blá, a gente já se conecta com o nosso próximo tema. E eu quero começar já com o delegado. O delegado Saraiva, não é a primeira vez que ele aparece, é o cara que lá no passado deu uma tretada com o Ricardo Salles. Ele saiu aí na entrevista falando várias barbaridades, vou mostrar o áudio para vocês. Ele falou que tem provas de tudo, inclusive o fato de ele não ter sido processado previamente já prova que ele está certo no que ele está falando. A UOL solta aqui a manchete. Delegado da PF acusa governistas de defenderem desmate. Bancada do crime. Imagine você se referir a um grupo de políticos como bancada do crime e ficar por isso mesmo, né? Realmente só se você está falando aos bolsonaristas, que aí vale de tudo. Aí vale de tudo. Mas tudo bem. O delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da corporação no Amazonas, o Alexandre Saraiva, acusou hoje uma série de parlamentares governistas, como a Zambelli, o Jorginho Melo, de serem financiados por madeireiros. Em entrevista ao canal Globo News, ele disse ser difícil conter crimes ambientais na Amazônia, porque os políticos da região são apoiados por quem comete o desmatamento ilegal. Olha, o Centrão, veja de onde saíram grande parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos, os senadores Zequinha Marinho, Telmário Mota, Messia de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. A Carla Zambelli foi lá defender madeireiro. Temos uma bancada do crime, de marginais, de bandidos. Assim, eu acho que ele pelo menos devia explicar que tipo de madeireiro que ele está falando, porque fica parecendo que todo madeireiro é bandido. É o que? É extração ilegal de madeira? Quem é que eles estavam defendendo? Que ele só falou assim no genérico, né? Foi lá defender madeireiro, como se fosse bandido. Como se não pudesse extrair. Vamos ouvir aqui o áudio e a gente comenta sobre esse delegado Saraiva em duas imagens que diz muita coisa. Escuta só. Esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de ofícios de senadores dos diversos estados da Amazônia que mandaram para o meu chefe dizendo que eu estava ultrapassando os limites da lei, que eu estava cometendo abuso de autoridade. Teve senador junto com o madeireiro me ameaçando. Enfim, o que pega é isso. A gente tem que ter noção, porque nunca foi fácil para a Amazônia. E por que não é fácil? Porque, olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Telmário Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender madeireiro também junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada de, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Para mim são bandidos, até pela forma como se comportaram no dia que eu fui convidado para ir na audiência lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa, e eu que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados na minha frente, eu nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali presos como naquele dia lá na Câmara. E que os deputados estavam fazendo uma nítida defesa do crime. E, aliás, isso no Brasil virou moda. Garimpeiro fazendo manifestação. Então, o que a gente tinha que fazer para a polícia tendo que legitimar suas ações, né? Eles mandavam uma equipe com peritos para coletar água, coletar peixe, solo. E aí, quanto que dava de mercúrio na água?
16 ppb, 16 partes por bilhão, quando Ele continua falando. Só acho estranho ele falando, o garimpeiro fazia manifestação, e não pode? Só pode, sei lá, se for da CUT? Assim, umas falas meio genéricas, né? Acho que ele devia se explicar um pouco melhor. A matéria conversou aí com uma parte dos políticos, se não me engano, apenas o Jorginho Melo e acho que o Messias de Jesus, que não responderam, mas os outros falaram, vamos ter que acionar aí o Saraiva na justiça, né? Para ele poder esclarecer, a maioria aí por calúnia e difamação. O Saraiva, o Saraiva é esse cara aqui à direita, sentado na mesa com Alessandro Molon. Delegado Saraiva, que denunciou o Salles, será candidato a deputado no Rio. Deputado, né? Candidato, dizem que pelo PSB, o partido aí do vice do Lula. Aí tá lá a Marina, acompanhando na Globo News, corajosa entrevista do ex-superintendente, blá. Aí diz, muito obrigado, humildemente sigo o seu exemplo. Segue a Marina Silva. Cara, é umas coisas interessantíssimas, né? Vendo de quem ele é amigo, como ele se porta aí, qual lado do espectro político ele tá se encontrando, eu acho que no final do dia não vai dar em nada ver essas falas dele. Ele vai brilhar, conseguir o palco aí, a galera vai conhecer ele, vai ficar por isso. O vídeo eu vou mandar pra vocês lá. Quem eu vi lá que postou o vídeo na entra foi a Elisa. Vou mandar lá no Telegram, o link tá aqui na descrição. E já que tá falando de Amazônia, que tá falando dos madeireiros, etc. Questão de indigenista, o Randolph, né, falou que iria pedir para instalar uma comissão externa aí, 60 dias, e que essa comissão iria gerar material suficiente depois para abrir uma CPI. E pelo menos a comissão já saiu do papel. Senado cria comissão para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista. Cara, bacana, válido. Eu acho que todo mundo quer que eles apareçam o quanto antes, né? Pô, quem quer ver o cara lá longe da esposa? O Dom Felipe, eu sei que é casado, a esposa tá aí, deve estar aflita. Olha quantos dias está longe do marido. Todo mundo às vezes fica, cara, e aí? Pô, ninguém quer pensar no pior. É válido. O que eu fico de cara às vezes é a seletividade. É seletividade. Porque esse não é o primeiro caso que acontece no Brasil. Não é o primeiro caso. Ainda mais quando a gente fala de desaparecimento. A Paula Marisa, ela postou aqui e comenta o seguinte, será que vão investigar também os milhares de casos de crianças desaparecidas? Ou será que não interessa aos poderosos investigar esses casos? Acho que política, não sei se é questão política, se não dá mídia, se não gera marketing positivo, mas tá lá, recomendações aos pediatras e às famílias. Cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no Brasil. Gente, é um número assustador, 50 mil. Não é que é historicamente o acumulado 5, não, por ano. Por ano. E você não vê esse esforço da esquerda. Mas agora, porque parece que é um caso que ganhou repercussão na imprensa, aí todo mundo quer aparecer. Né? Esquece as crianças. Esquece as crianças. Até para pegar um exemplo, o clã trouxe essa postagem aqui do G1. G1 Amazonas. Irmãos que passaram quase um mês na floresta estão comunicativos e têm melhora nas lesões, diz o boletim. Glauco e Gleison, de 7 e 9 anos, estão internados em um hospital de Manaus. Eles foram resgatados na semana passada com desnutrição severa. Estavam perdidos. Cadê a imprensa? Cadê o Randolph Rodrigues? O clã diz, esses dois guerreiros foram brincar, se perderam e passaram 27 dias na floresta amazônica. Não houve comoção nacional e duvido que você tenha ouvido falar sobre eles. Ontem ainda o Poder Judiciário determinou aí uma ampliação na equipe que vai fazer aí a cobertura. E além de ter um fotógrafo que vai ajudar, né, nas buscas, adivinha que um Poder Judiciário também escalou para ajudar. Wagner Moura. Eu nem lembrei disso, era para eu ter lembrado aqui, eu não coloquei no vídeo para mostrar para vocês. O Wagner Moura.
Wagner Moura. Você ouviu me perguntando como que o Wagner Moura vai ajudar. Qual é a experiência do Wagner Moura em buscas na selva? Não sei se tem, mas tamo aí, né? A justiça. É a justiça do Brasil. E ainda falando de justiça, falando agora aqui do DPU, né? Defensoria Pública da União, ela pediu que a FUNAI se abstenha de atentar contra a dignidade do Dom Phillips e Bruno Pereira. Aí você deve estar se perguntando o que foi que a FUNAI fez. Lá vem. O que é que a FUNAI fez? Aí você vê 2 parágrafos. A Defensoria Pública da União protocolou na noite desta terça um pedido para que a FUNAI se abstenha de desacreditar o trabalho, né, indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. No pedido feito ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pediu ao TRF1, a DPU critica a nota publicada pela FUNAI em 10 de junho, no qual, o que está na nota? A FUNAI afirma que ambos não tinham autorização para ingressar em terra indígena e que, mesmo que estivessem fora da área indígena, deveriam ter comunicado a expedição. Vocês enxergam algum problema nessa nota da FUNAI? Ou essa nota da FUNAI, aos seus olhos, parece que eles estão apenas relatando um fato e prestando um esclarecimento e até um aviso para outras pessoas não fazerem o mesmo? Pô, você é jornalista, indigenista, quer, sabe, se aventura aqui, cara, avise. Não. Estão atentando contra a dignidade. Fica parecendo que o governo federal não tem sequer o direito de justificar, né? O que é que está acontecendo, que vem sendo cobrado. A maior parte aí já falou, já bate o pé junto, fala, não, a culpa é de Bolsonaro. DPU. Quando eu digo, né, o problema da justiça no Brasil, rapaz, essa cachorra tá me incomodando. O que ela tá fazendo ali? Nami, ei, pare. Quando eu falo na justiça, tem 1001 coisas. Tá aí, né? Justiça no Brasil. E continuando a falar sobre ela, o dia de ontem teve a notícia, teve uma repercussão grande. Acho que a maior parte de vocês já deve ter visto. E eu quero comentar aqui, é uma coisa que eu também sempre falo, eu não cansarei de repetir, que é o seguinte, ó. A PGR pediu nesta terça, né, na Suprema Corte, que declare a extinção da pena do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Falou, cara, extingue a pena, esquece isso daí, vamos que vamos pra frente. Olhe, assim, no geral, no macro, olha a visão macro, né? Óbvio que vai ter algum caso, vai ter outros, fala, pô, nesse ponto aqui eu discordo do Aras, nesse ponto aqui eu discordo da Lindora, nesse ponto aqui eu discordo do Cássio, do André Mendonça, das pessoas que Bolsonaro indicou aí para os diversos cargos. Mas, quando você olha assim, no macro, atuação macro, dos indicados por Bolsonaro para algumas posições, você não vê que existe um pouco assim, destoa um pouco, você vê, pô, acho que quando você olha a PGR no macro, ao longo desses quase 4 anos, aí você fala, pô, cara, e minha opinião, né, fala, pô, acho que o Aras aí, nota 7 pra cima até, quem sabe, eu acho que ele vem tendo assim um posicionamento que pelo menos a militância que vem acompanhando assim, mais aguerrida, ali mais próxima do governo, vem gostando. Esse pedido aqui, inclusive, foi feito pela Lindora. Eu quero falar sobre isso. Olhe como as principais ações no âmbito do judiciário que tem assim uma propensão em avançar, em trazer uma mudança mais duradoura, a maior parte delas veio através de ações que lá atrás começaram com Bolsonaro. Não começou na gritaria, não começou no agito, não começou com xingamento nem nada. E tá aí. Vocês acham que é mais efetivo? Um pedido da PGR, aí, né, escrito pela vice-procuradora Lindora Araújo, ou gritaria de rede social, xingando, temos que falar duro, vamos expor, etc. Sempre falo isso. Pensem bem e reflitam. Ainda sobre questão que envolve o judiciário, olha essa iniciativa daqui. O Centrão elabora uma PEC para anular decisões que não são unânimes aí da Suprema Corte. A cúpula do Centrão pôs no papel uma PEC
que permite aos deputados e aos senadores anularem algumas decisões. Uma prerrogativa que o legislativo não tem hoje. E aí eles poderiam revogar os julgamentos sempre que a decisão não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos limites constitucionais. Até a matéria já pegou alguns jornalistas, e o Estadão ontem estudou 2 artigos com boas análises, falando que esse era o problema, quem que vai definir o que seria o limite constitucional, etc. Mas, enfim, a intenção do grupo é reverter julgamentos que tenham derrubado leis aprovadas no Congresso ou contrariado bancadas. Os parlamentares poderiam também revisar decisões tomadas pelo Supremo em temas que não são consenso no Legislativo, como, por exemplo, a definição sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a criminalização das fobias. Ambos os casos são citados pelos políticos defensores da PEC como parte que consideram um ativismo judicial. O caso do julgamento da criminalização das fobias, por exemplo, está na mira de deputados que patrocinam a PEC. Grande parte do Centrão é da bancada evangélica. Abre aspas. É uma proposta que nós estamos chamando de PEC do equilíbrio entre os poderes. Quando toma uma decisão inconstitucional, a quem você vai recorrer? Cara, fica meio difícil. Quem diz isso é o Domingos Sávio, do PL em Minas Gerais. É quem está meio que à frente dessa PL. Ele diz que nesta semana ele diz que fará um esforço concentrado para reunir 171 assinaturas que garantem a tramitação da proposta na Câmara. Pelo texto, para derrubar uma decisão, bastaria o Congresso aprovar um projeto de decreto legislativo específico, o que vai exigir 308 votos na Câmara, 49 no Senado, 3/5, a mesma coisa aí de uma PEC. O vice-presidente da CCJ, o Darcy Matos, que é do PSD, para minha surpresa, endossa a tese de ativismo judicial. É preciso que os poderes se entendam, essa briga, esse conflito entre poderes, isso tudo é ruim para o Brasil. O primeiro passo para uma proposta tramitar na Câmara é a análise na CCJ, membro da comissão e vice do Republicanos. O deputado Lafayette de Andrada, de Minas Gerais, também concorda. Existe um sentimento de que muitas vezes, a gente vai tendo alguns problemas, extrapola aqui, extrapola acolá. Então, assim, é o que eu falo mais uma vez. Eu acho que se isso aqui em algum momento avançar, eles acharem que é o caminho, não é, essa proposta também, com certeza, começa a ser discutida, vem emendas, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha lá, aprimora. Você, a longo prazo, você consegue realmente assim, trazer algumas mudanças no âmbito judiciário. Não vai ser, vai fazer isso aqui outro, tá tudo resolvido. Eu não consigo ver dessa forma. E vamos avançar, falar de educação. Tema importantíssimo e tem muita coisa. Começar colocando um pouquinho de inveja, principalmente aí nos pais. Quem é pai que tem filho em idade escolar? Escolas abertas na pandemia na Suécia. Alunos não têm perdas educacionais em leitura. Obviamente, a escola estava funcionando, os alunos estavam indo, não tiveram nenhuma perda. E no Brasil, gente? O ministro Vitor Godoy, ele concedeu a entrevista para a Revista Oeste e o governo federal atual tomou várias iniciativas, como o PEUS, como o TIMSS e vários outros testes que servem para você medir o desempenho escolar e assim você realmente consegue ver, cara, os alunos estão aprendendo, não estão aprendendo, onde é que estão as dificuldades. Vamos escancarar, vamos deixar assim de forma clara como está o nível. Vamos criticar, vão jogar pedra na gente, vamos ver, mas a gente tem que saber, vamos diagnosticar. E os diagnósticos do governo federal, sobre a questão do ensino brasileiro não são bons, tanto que diz, escolas fechadas causaram impacto significativo na educação. Se eu não me engano, alunos do 3º, 4º ano, teve gente que teve deficiências em língua portuguesa superiores a 40%, lá nos testes que são aplicados. Imagine isso daí. E a educação, na fase infantil, a educação de base é a mais importante de todas. E vejam só, vamos falar de educação, Aqui não está na base da criança. Aqui está no ensino médio. Olha como são as coisas. O cara começa. Tem a influência da imprensa também, da mídia, do entretenimento, do professor, do treinador, vai que tenha. O pessoal diz que não, mas a gente sabe que não é bem assim. Aí você vê esse caso, que eu acho que é gravíssimo, é extremamente lamentável. Eu fico me questionando, cara, o que está acontecendo na escola? O que está passando na cabeça desses adolescentes para fazerem isso? Adolescentes levam bronca
por uso, né, de substâncias entorpecentes e colocam fogo em escola estadual na Grande Belo Horizonte. Porque levaram a bronca. Colocaram fogo na escola. O boletim de ocorrência da Polícia Militar afirma que o incêndio foi criminoso e que no local havia várias pichações com ameaças nas paredes. No fim da manhã, a polícia já havia conseguido apreender 2 adolescentes de 15 anos apontados como responsáveis pelo incêndio, após análise de câmeras de segurança. Menos mal, o G1 tá falando de suspeito, né? Não é mais suspeito. Tem que ter a câmera mostrando, não é mais suspeito. Segundo a reportagem, apurou no local, a escola estava fazendo um trabalho de disciplina e chamou a atenção dos 2 por uso de drogas, o que os teria desagradado. E aí toca fogo na escola. Aí você para e pensa, cara, se nessa idade já tá fazendo isso, quando é chamado a atenção, e aí quando eu ficar mais velho? Quando eu ficar mais velho? Eu faço até questão de trazer um recorde do vídeo de ontem, né? Uma coisa que a gente comentou. Quando ficar mais velho, é capaz de se formar em direito, levantando a bandeira do Lula. Tem uma tendência grande, muito grande. E aí só vamos formar em direito. A gente comentou do DPU, se lembra? A gente comentou no DPU. A gente chega no DPU. Que tá na área do direito, né? Eu pensei que o DPU já vem agora. Justiça de Nova York decide que elefante de zoológico da cidade não é um ser humano. Sério? É sério que a justiça precisou dar uma decisão sobre isso? Uma organização de ativistas entrou com uma ação na justiça pedindo um habeas corpus para o animal. Aí você vê pessoas do grupo da diversidade ganham cotas em concurso para a Defensoria Pública de São Paulo. Ele começou lá com o miguezinho, né? E aí vai indo, aí vai cada vez caminhando. Às vezes consegue uma posição de maior destaque, aí começa a desenhar algumas diretrizes. E a nova diretriz fala, não, tipo, agora vai ter cota. Aí eu pergunto pra você, a única cota que eu entendo são cotas sociais. É você falar o seguinte, ó, essa cota é pra pobre. Eu não tô nem aí se é homem, se é mulher, se é menino, se é velho, se é grande, se é pequeno, se é magrinho, se é cheinho. É pra pobre. Por quê? Porque pobre tem normalmente uma vida um pouco mais difícil. É pra pobre. Aí eu entendo. Mas... porque eles sofrem preconceito. Pô, beleza, eu entendo, mas... E quem garante que quem vai entrar nessas vagas realmente são esses que sofreram tanto? Às vezes pode ser alguém de uma família abastada, concurso público, defensoria pública. O cara não se identifica, mas vive de uma família extremamente rica, estuda nas melhores escolas do Brasil. Eu acho que ele tem uma vantagem grande para mim quando se compara com os pobres. Escola pública, dificuldade, às vezes acordando muito cedo, indo dormir muito tarde, trabalhando e estudando para ver se consegue se formar em direito, às vezes tem a dívida do FIES para pagar. Eu entendo a cota social, mas eu fico me questionando. E aí você vê, né? Eu acho que isso tudo a ver com a educação, porque para ter essa ideia a partir de algum lugar. O cara não chegou nessa conclusão de, vou criar cota para isso. E aí, olha só. O Eric Figueiredo, ele é o presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E aí o Eric Figueiredo, ele escreveu uma thread que antes de eu chegar no final dela, eu falei, rapaz, eu acho que eu sei do que ele está falando. E comecei a ficar empolgado. Olha que interessante isso daqui. Olha que interessante. Todos os pesquisadores que dedicam algum tempo para discutir economia da educação já se depararam com estudos investigando o Perry Preschool Project. Ou seja, economia, coisas ligadas a dinheiro, coisa que a esquerda adora. Tabata Amaral, meu Deus, né? Só fala em tablet. Trata-se de um experimento realizado, né, na escolinha lá em Michigan, nos Estados Unidos, onde as crianças foram divididas aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo, aulas normais. Outro grupo, teve uma intervenção. Como é essa intervenção? A intervenção consistiu na inclusão de um adicional de aulas diárias de 2 horas e meia de duração durante 2 anos.
As aulas eram ministradas por professores com nível superior e focavam essencialmente no desenvolvimento cognitivo das crianças, sabe? É interpretar melhor, é você conseguir desenvolver os sentidos, desde o tato, locomoção, a visão, a audição. Isso você desenvolve de várias formas. Não é só chegar, vamos ter aula de matemática, português, aulas pesadas. Não, não é sobre isso. Além disso, e aqui que está, eu acho que o grande pulo do gato, estabeleceu-se uma visita semanal dos tutores aos lares dessas crianças. Com isso, foi possível desenvolver uma maior proximidade com as famílias, promovendo uma melhoria no ambiente familiar e a discussão das melhores práticas adotadas fora da escola. Não é apenas a aula, o desenvolvimento cognitivo, é a melhoria no ambiente familiar. A educação realmente entrando, participativa, o pai e a mãe junto, vendo. É que está vendo quais são as práticas que sua escola está dando, meu filho. Me mostre, minha filha. O que é que o professor está ensinando? Olha só. Os resultados foram extraordinários. Mais de 50 anos depois, cerca de 77% dos participantes concluíram o ensino superior, apresentando maior renda quando comparados ao grupo que não recebeu tratamento. O Prêmio Nobel de Economia, que essa galera adora títulos, James Heckman, e o professor da Universidade de Chicago, Ganesh Karapukula, mensuram os efeitos de longo prazo desse programa. Aí ele deixou o link. Os pesquisadores mensuraram os impactos intergeracionais do projeto. Aí vem, ó, em resumo, os pesquisadores mostram que o experimento foi capaz de mudar também a vida dos filhos e dos sobrinhos do participante. O cara que participou disso, o filho dele e o sobrinho dele, né, foi impactado. Foi impactado. E mais, esse resultado se sustenta mesmo quando a família vive em bairros com estrutura precária e elevados índices de criminalidade. Que é, vamos ser claros, o Brasil, a sua maior parte é uma população carente, população humilde. É um cenário similar a esse daqui. Ou seja, a estrutura familiar, a família, é mais importante para o desenvolvimento das crianças do que o meio onde elas vivem. Em suma, os resultados do projeto são claros e fáceis de serem entendidos. Uma intervenção simples e barata nos primeiros anos escolares de uma criança transforma não só a sua vida, como a dos membros de sua família, incluindo as gerações futuras, filhos e sobrinhos. Quando ele falou isso, cara, quando chegou no final, eu falei, cara, família, entrando ali, não importa o que, participando junto. Falei, eu conheço um projeto que o governo federal anda fazendo, não é de hoje, e que foi extremamente efetivo durante a pandemia. Existem inúmeros relatos pelo Brasil. Que o problema conta pra mim no Dadalim. E aí que vem o Eric e fala o seguinte, não é do Nadalim, né? É do MEC como um todo, da Secretaria de Alfabetização. Até o próprio Nadalim, o Nadalim é um cara humilde. Eu vou até mandar pra vocês um áudio dele, de um pedaço da palestra lá no Telegram, um áudio de 6 minutos e pouco. Não vou dar play no áudio aqui de 6 minutos e meio. Mas você vê, ele faz questão de destacar o trabalho do William, do Eduardo, do Fábio, que estão com ele lá na secretaria. Um é historiador, um é físico, um é engenheiro. Cara, não é só o Nadalim, sabe? É um grupo, são pessoas. É esse projeto que foi eleito lá em 2018 por vocês. E aí o Eric fala o seguinte, ó, diante desse resultado, pergunto, por que não ampliar experiências muito bem sucedidas como o programa Conta Pra Mim do MEC, liderado pelo secretário de Alfabetização Carlos Nadalim. As diversas iniciativas tomadas pela secretaria dialogam com as melhores práticas educacionais bem-sucedidas e validadas empiricamente. O estudo, deixa mais um link, mais um artigo científico, sugere que, embora o baixo nível socioeconômico exerça um forte impacto negativo, né? Ser pobre é complicado, impacta no desenvolvimento cognitivo, uma educação boa, de qualidade, nos primeiros anos de vida pode contornar esse problema. Mesmo com todas as dificuldades. É igual a criança, ela vai superar. Logo, no cenário pós-pandemia, as práticas sugeridas pela Secretaria de Alfabetização deveriam ganhar ainda mais destaque, entrando de vez na pauta de desenvolvimento do nosso país. Você ainda não sabe o que é o programa Conta Pra Mim.
eu te explico rapidinho. Mas só antes, aqui na cidade de São Mateus, não é o primeiro. O Nadalim vem postando aí nas últimas semanas fotos dele rodando o Brasil, até pegando barquinho lá na região norte do país. O Nadalim tá pegando, rodando o Brasil, né? Baixinho assim, não faz peso, não gasta nem muita gasolina. Brincadeiras à parte, tá aí rodando, se encontrando com diversas professoras. Ele fala sobre isso no CIPEC, etc. E aqui a cidade, cara, as cidades que elas querem, elas entram em contato, fazem uma parceria, elas recebem, tá ali, ó, kit de literacia familiar. Ah, é o que? É um livro de contar história? Só receber isso aí o livro? Não é só o livro. Pra você entender assim de forma bem simples, pensa o seguinte, você pode ler uma história para uma criança e no meio da história você começa a interagir com a criança para você ter certeza que ela está entendendo. Sabe? É o raciocínio, uma coisa aqui, uma coisa outra. Você mostra um elemento visual e é mais ou menos isso. É uma história que ela também é meio guiada, ela tem um certo guia para os pais, nessa interação com os filhos. Até mostrei um dia uma foto, pô, você vê que é uma família claramente humilde, pô, tem um marido lá sem reboco, a filhinha sentada, você vê tá todo mundo, assim, você vê a cara de felicidade do pai, da mãe e a criança. Ou seja, é um projeto que traz os pais para o centro da educação, né, da filha. É aquele momento que você interage, cria laços, cria experiências. Você basicamente faz tudo que o PT não fez. Quando você olha o que a esquerda fez, foi realmente assim, afastar os filhos dos pais e gerar um ruído, que às vezes você para e pensa, eu já vi rolar assim, pô, a gente chega pra jantar, não consegue mais conversar, é cada um no seu smartphone, pega, o filho só fala agora comigo pra pedir dinheiro, pra botar crédito lá do joguinho do celular, do jogo disso aqui, daquilo outro, eu virei basicamente uma caixa registradora. E esse projeto é completamente diferente. E aí, é tudo baseado em ciência. Lá os estudos, que tá lá no site oficial do governo, mostrando que, por exemplo, foi comprovado que, na maior parte do tempo, crianças de famílias mais nobres, né, mais abastadas, elas possuem um vocabulário melhor. Por quê? Porque os pais têm um vocabulário maior. Então, a criança ela vai ouvindo aquelas palavras e, assim, a diferença, às vezes, tinha lá uns números, não lembro se as crianças mais pobres, ela tem 900 palavras no vocabulário, na mesma idade, crianças de famílias mais nobres tem 1.200, o que seria, assim, um crescimento de 33% a mais. E eles vão mostrando como um programa como esse funciona de forma efetiva. E a gente está falando aqui de iniciativas que são basicamente, muito, entre aspas, gratuitas. Você vai comparar o preço disso aqui com os tablets, com isso, com aquilo outro, que a esquerda fica pregando o tempo inteiro. E você vê, cara, a resolução é simples. É coisa que o Prêmio Nobel da Economia se debruçou. E o governo vem fazendo. E você não vê uma única palavra da imprensa, não vê nada, nada. Um dos piores legados que a esquerda deixou no país foi a questão da educação. Quebrou o ensino médio, desculpa, ensino médio não. Quebrou também, né, com a doutrinação, etc. Mas o ensino técnico, ele, assim, as pessoas deixaram de ir pro técnico, começaram a fazer faculdade, era FIES para todo que é lado. O FIES basicamente financiou apenas 4 grandes grupos, gerou uma gama de profissionais que não conseguiu ser absorvida pelo mercado, ficaram aí rodando, sabe, tá até hoje, com a dívida, e aí ficou nessa. É o grande legado do PT. É o grande legado do PT. Aí agora vem uma crise, chega, sei lá, numa Finlândia da vida, todo mundo tem alguma expertise, sabe fazer uma coisinha aqui, uma coisa lá, e no Brasil? E no Brasil do PT? Tá entendendo como é complicado isso aqui? Isso aqui não dá nem pra mensurar. O preço, o prejuízo financeiro disso aqui não dá pra ser mensurado. Não é mensurável o que o PT fez. Não é mensurável. O Nadalim, ele ainda viu nas redes, ele fez uma thread falando lá ele falou sobre a direita apocalíptica, que às vezes não fala dessas coisas, tá muito preocupado, meu Deus, aqui não ser alarmista. Ele fala, ó, quero explicitar o que quis dizer com a expressão direita apocalíptica. Não se trata de referência a qualquer pessoa específica, mas sim a uma postura, infelizmente frequente no movimento conservador no campo da educação. Essa postura é marcada pela ênfase em polêmicas e diagnósticos que trabalham sempre com o sinal de terra arrasada. Tá tudo dando errado. Além disso, é acompanhada da sobrevalorização de certos romantismos pedagógicos, os quais citei brevemente ao final da minha fala do CIPEC, diz, temos que ler os clássicos, temos que fazer isso, fazer aquilo. Beleza, cara, é ótimo, mas as crianças, elas sabem ler, pelo menos? Ela pelo menos sabe ler? Como é que tá a relação dela com a família, etc? Porque vai me dizer que você vive num lar onde o pai tá triste, a mãe também, brigam, às vezes desconta no filho, a criança tem ritmo, tem vontade para estudar? Sabe, o pessoal parece que tá
fora de sintonia, sabe? Tá vendo lá atrás, fala assim, irmão, vem pra terra, pelo amor de Deus, bota o pé na terra. E o Nadalin cita o exemplo. Quem não conhece ou já não ouviu falar de professora de criança, aquela professora que dá aula pra criança de 6 anos, 7 anos, parece que é a segunda mãe. Eu nunca vi umas mulheres para se preocuparem tanto com as crianças. É um negócio assim assustador. Assustador. Ele desce dentro e fala, cara, cadê a direita? Para conversar com essas mulheres. Ver assim, cara, ver assim realmente o que vem sendo feito para melhorar a educação no Brasil e divulgar, e divulgar. A preferência pela polêmica acaba sombreando a divulgação e o fortalecimento das ações concretas que têm sido implementadas pelo governo federal. Por exemplo, a adesão do Brasil ao PEUs e ao TINS. É fato que polêmicas ensejam muito mais mobilização, no meio conservador, do que toda a discussão de uma agenda propositiva. Para finalizar, sublinho que minha postagem deve ser lida no contexto da minha fala do CIPEC 2022, que ocorreu no último fim de semana. Sigamos em frente trabalhando pela educação do país. Ainda mais agora, que é ano eleitoral, né? É ano de mostrar realmente, principalmente para os indecisos, cara, motivos de por que esse governo vem dando certo. Tentar furar essa bolha da imprensa. A Ilona Bexhazy, não a do bem, que já fez parte do governo, ela comenta o seguinte, ó, durante 8 anos eu trabalhei de graça para CBN, Rádio CBN, Grupo Globo, fazendo o quadro semanal Missão Aluno. Quando comecei a elogiar tecnicamente a política educacional do MEC, na gestão do presidente Bolsonaro, principalmente as ações da CEALF, lá do Nadalin, causei grande desconforto. Em janeiro de 2020, estava de férias e recebi um telefonema do diretor da rádio, Marco Cara, me demitindo sem nenhum valeu, né? Obrigado. Neste fim de semana, no CIPEC, mais um pai veio me agradecer por ter aberto seus olhos para a necessidade de acompanhar a vida escolar das suas filhas, tendo ouvido meus conselhos na dita rádio. Sempre agradeci publicamente a oportunidade de falar a milhares de pessoas sobre a educação ali, mas a arrogância da ex-imprensa, que levou, né, à destruição coletiva, não lhe permitiu perceber que, no Brasil, há mais ouvintes conservadores do que progressistas. É o fim da imprensa. O mundo aproveita as tecnologias para otimizar o uso de transporte, pedidos de todo tipo e para ser bem informado. Entre os 100 maiores veículos independentes, todos têm mais audiência que vocês, que só sobraram ou só sobram como microblogs. E aí? Olha essa outra aqui. Um tema que, inclusive, eu acho que toda vez que eu tenho uma oportunidade de ir em algum lugar, eu faço questão de falar isso daqui, cara. O marco do saneamento. Mais de 8 mil estudantes no Brasil não têm acesso à água potável nas escolas. Por quê? Porque o Brasil ainda não tem água potável para todos. Água, a substância que 70% do corpo humano é constituído. Água. Aí veio o marco do saneamento. Só foi aprovado porque Bolsonaro peitou o Senado e vetou o artigo 16 e conseguiu manter o veto. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Jair Messias Bolsonaro. Comentei isso lá no Pânico. O Luiz Paulo diz, ó, lembrando que a esquerda, capitaneada pelo PT, votou contra o marco do saneamento. Cadê a Tabata para falar disso daí? Para botar o dedo? E aí? Cadê? Cadê? Aqui é um grande retrato da esquerda. Grande retrato. A Luciana Genro, ela subiu, né, lá no palanque, na Assembleia, para criticar a inserção de educação financeira nas escolas públicas. As crianças não podem aprender educação financeira. Qual é o sentido disso? Porque, segundo ela, o problema não é que o problema é falta de dinheiro, não de administração. Carlos Bolsonaro diz, ó, sempre ouvimos sobre, ao invés de dar o peixe, devemos ensinar a pescar. Essa aí é contra ensinar a pescar, para manter os mais humildes, dependentes da sua boa vontade de dar o peixe. Esse é o socialismo. Cara, é você chegar, ensinar o mínimo para a pessoa, para ela chegar no banco e falar, pô, esse imposto aqui tá abusivo, esse imposto aqui, não, esse juros aqui tá abusivo, isso aqui não tá, pô, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo outro. Quer ou não, a pessoa, por mais humilde que ela seja, ao longo da sua vida, ela toma decisões que podem ter impacto na sua vida financeira. Se ela tem um mínimo de conhecimento, ajuda. Como é que uma pessoa pode ser contra? Como uma pessoa pode ser contra isso, gente? Aí você vê, eu fui ler os comentários, eu falei, cara, será que tem alguém que concorda com a Luciana Genro? Tem. Eu achei 2 pessoas, ainda assim, ó, é uma sequência. Veio o Ricardo Pereira, ó,
certíssima deputada. Falar em educação financeira num país em que se paga baixos salários é culpabilizar os mais pobres por não conseguirem pagar suas contas quando isso é inviável. Aí vem a Sandra. Educação financeira e empreendedorismo na educação me dão engulhos. Tem ódio da pessoa entender o mínimo de empreendedorismo. Aí olha a biografia dos dois. O Ricardo, professor, jornalista e socialista. Socialista, né? Jornalista. Ele só precisa colocar, né? Jornalista. Porque hoje em dia, basicamente, jornalista virou sinônimo de socialista. Já Sandra, avó do Heitor, cientista política pela Unicamp. Professora, sempre na luta pelos direitos dos trabalhadores. Imaginem os alunos desta senhora. É a esquerda. Esse é o retrato da esquerda quando a gente fala em educação. Educação. E o que me dá engulho é ter que ler isso daqui. Vamos continuar falando da esquerda. Vamos continuar falando. Fala do Lulinha. Acho que nem vai dar tempo de falar do SG hoje. A gente comenta amanhã, porque eu não quero comentar acelerado. É que a do Lula dá pra fechar. Vou dar play logo no áudio. Se contato não acredita. Olha o Lula, 2010. Nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Igreja qualquer. Rapaz. Porque aí tem um problema de mercado que não há santo que mude de ideia. Se alguém chegar aqui em nome da igreja tal e oferecer pelo cinema o dobro do que o empresário está oferecendo para o outro, a igreja vai ganhar. Por que, gente? Tem que falar para o empresário que é melhor ter cinema do que ter igreja? Quem é que define isso? Quem é que define isso? Deixa o empresário decidir, pô. Deixa o empresário decidir o que é melhor. Você vê numa igreja qualquer, o Lula se refere aos cristãos assim de uma forma que é algo assustador. É algo assustador. Vale a pena ver de novo. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu tenho que comentar. É absurdo atrás de absurdo. Aí vem o Lula também falar que ele quer que o BNDES priorize pequenas e médias empresas. Aí tá lá, ó, Bolsonaro, e também fala o seguinte, que Bolsonaro se humilha, diz Lula, sobre suposto pedido de ajuda a Biden na eleição. A imprensa brasileira cria o factoide, replica o factoide intensamente. Aí o Lula responde ao factoide e tudo vira notícia. Tudo ganha manchete. E é só batendo em Bolsonaro para eleger o Lula. A Globo é a capitã do barco. A Globo manda e todo mundo segue. Aí o inimigo, ele fez o que qualquer pessoa pode fazer. Ele pesquisou. Ele foi atrás de algumas informações simples sobre o governo e o BNDES. Como o governo vem utilizando o BNDES, né? Porque o Lula falou que ele vai ajudar as pequenas e médias empresas. É como se Bolsonaro só quisesse ajudar os ricões. Quando a gente vê que, na verdade, a galera com um bambam, né? Eu vou chamar de bambam. É que tem um bambam, tipo o Guilherme Benchimol. O Benchimol, né? Tu já sabe, o Benchimol virou um grande exemplo, né, dessa classe abastada de empresários brasileiros, né? Os Faria Lulas. Aí o inimigo diz o seguinte, o Lula e o BNDES, a assessoria do Lula já soltou uma nota à imprensa do dia, alegando que, caso eleito, o BNDES irá priorizar micro e pequenas empresas. Detalhe é que, ao clicar na matéria, o título que abre, nada a ver. Vale a pena conferir os comentários. Ah, entendi. Essa aqui é o título. Esse daqui, ó, é o título quando você abre essa matéria. Eu nem tinha percebido isso daqui. Eu fiquei interessado quando ele mostra o BNDES, que ele fala o seguinte, ó. A verdade sobre o BNDES é que já é feito um trabalho prioritário em cima das micro e pequenas empresas. Separei 4 imagens de cada ano do governo Bolsonaro sobre o assunto. Tem muito mais na tela do banco. Será que as agências de checagem vão desmentir o Lula? Começando em 2019, logo em abril, mal o ano começou, BNDES, ó. Nesta terça-feira, Campos dos Goytacazes irá receber a primeira edição de 2019 do Rio em Ação, Agenda Positiva Micro
e pequena empresa. O BNDES estará lá para apresentar suas soluções de financiamento para micro e pequenos empresários. Inscreva-se. Já em abril de 2019. 12 de fevereiro de 2020. Os carros-chefes do BNDES são infraestrutura e pequena e média empresa. Carro-chefe, pequena e média empresa, destacou Gustavo Montesano sobre crédito do banco. O presidente do BNDES explicou que a estratégia de um apoio às pequenas empresas é incrementar e diversificar os parceiros repassadores na última milha. 12 de maio de 2020, o BNDES está ampliando em 5 bilhões a oferta de crédito para micro, pequenas e médias empresas, por meio de bancos credenciados. Tenha certeza, o Brasil pode contar com o BNDES. Conheça nossas medidas contra a pandemia. Agosto de 2021. Antes de fazer um financiamento, é fundamental conhecer a opção mais adequada. O BNDES tem várias linhas de produtos na medida da necessidade da pequena empresa. E neste episódio do Dicas BNDES, a Bárbara explica cada um deles. Junho de 2022. Não se deixe enganar pelo nome. Com microcrédito se fazem grandes coisas. A parceria do BNDES com o Instituto Estrela, em Patos, Paraíba, gerará mais de 5 mil empregos na região, apoiando microempreendedores de baixa renda. O Lula vai fazer o quê? O Lula, se eleito, ele vai continuar fazendo o que o Bolsonaro já está fazendo? É isso. É só crítica. Aí o Vilimigo disse, e aí? Os chacadores vão vir aqui olhar isso daqui e falar, não, é falso o que o BNDES, ou então, sei lá, o Lula está repetindo mais do mesmo. O Lula, na verdade, quer copiar a política econômica que o governo Bolsonaro já vem implantando no BNDES. Voltando para o Vale a Pena Ver de Novo do PT, a Elisa também achou um vídeo aqui do Humberto Costa falando do Alckmin. Do Alckmin. Olha o Alckmin. Cadê o Alckmin? Cadê aqui, ó? Cara de pau. Agora fingindo que faz oposição a Temer. O PSDB bancou esse golpe. O PSDB teve vários ministros nesse governo de Temer. O PSDB é pai dessa política que está sendo aplicada no Brasil. E o que o jornal diz hoje é que essas críticas desse cara de pau, Geraldo Alckmin, são combinadas com Temer. Temer diz, olha, esculhamba Itauária, esculhamba aquela ali, diga que eu sou ruim, para eles pensarem, e depois se junta tudo de novo. A verdade é essa. A verdade é essa, hein? Ei, rapaz, esse Geraldo Alckmin. Esse Geraldo, hein? Esse vídeo tá no Telegram também. Link aqui na descrição. Pega lá, manda pros brother, manda pro amigo petista. Fala aí, petista. E aí? Teu vice aí. A gente é aqui o fim do vídeo de hoje. Amanhã a gente comenta sobre SG, que tem muita coisa. Quero comentar de uma vez só, porque as notícias elas vão se conectando. Algumas coisas estão acontecendo no Brasil, essa questão que envolve o curso da JBS focado em jornalistas, para eles aprenderem a fazer a cobertura certa. E ontem Moro deu uma coletiva aí, basicamente, até resumo para vocês. No final do dia ele não sabe nem o que ele vai concorrer. Sabe nem se ele vai concorrer mais, tá aí, vai rodar o estado do Paraná primeiro, mas disse que a Rosângela está pronta para ser deputada por São Paulo. Enfim, ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode se inscrever no canal, obviamente, né? Compartilhar o vídeo, também pode me ajudar se tornando membro, me apoiando pelo Patreon, link tá na descrição, botão de valeu, mas mais do que tudo, compartilha esse vídeo, vai lá no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje, manda pros teus amigos petistas pra fazer zoada e compartilha o vídeo. E volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!